Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E o Café com Política de hoje recebe aqui o marqueteiro eleitoral Paulo Vasconcelos, a analista de pesquisas eleitorais da Mercadológica, Adriana Seixas, e o editor de política do jornal O Tempo, Ricardo Correia, para a gente discutir o julgamento do ex-presidente Lula, mas também para trazer uma novidade para os ouvintes da Rádio Super Notícia FM e leitores dos jornais O Tempo, Portal O Tempo e Jornal Super Notícia. Exatamente, Delma. A gente está fazendo, a partir deste mês de janeiro, uma série de pesquisas temáticas até o mês de outubro, com o seguinte tema: o que o mineiro espera para o Brasil neste ano de 2018. Então, nesse mês de janeiro, a gente discute essa situação que é o assunto do mês, que é justamente a situação política, o julgamento, tudo que envolve o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A partir dos próximos meses, a gente vai tocar em outros temas que são muito sensíveis à população brasileira. Temas polêmicos, como, por exemplo, o aborto, a questão LGBT, entre outros vários assuntos que estão na ordem do dia do brasileiro e da brasileira. É a visão do mineiro sobre o Brasil de 2018. Onde estamos? Para onde vamos? O país que queremos. Agora, na Super Notícia FM, Minas, no Brasil de 2018. E a gente começa esse bate-papo cumprimentando primeiro o especialista em marketing eleitoral, Paulo Vasconcelos. Bem-vindo, Paulo. Prazer tê-lo com a gente aqui. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Participei dos primeiros passos dessa casa e há muito tempo gostaria de estar sentado nessa cadeira. Muito obrigado pelo convite. É um prazer tê-lo aqui com a gente. E também aqui com a gente a Adriana Seixas, ela que é analista de pesquisas eleitorais da Mercadológica. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada, Delma. Obrigada pelo convite. Prazer tê-la aqui com a gente. A Adriana, que é da Mercadológica, a empresa que está trabalhando em comum com a Sempre Editora, que é a empresa mãe de todas as empresas aqui, do Jornal O Tempo, do Jornal Super, do Portal O Tempo, aqui da Rádio Super Notícia. Ela que vai tocar esse trabalho aqui diante de todos nós. E o editor de política do Jornal O Tempo, Ricardo Correia. Bom dia, Ricardo. Sempre bom tê-lo aqui com a gente também. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. Paulo, Adriana, um prazer muito grande estar aqui para falar de um projeto que a gente promete levar com muito afinco ao longo do ano para discutir a eleição num nível mais alto, né? A eleição de 2018. Pois é. Vamos começar com a Adriana, então. Adriana, antes da gente falar especificamente da situação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas vamos detalhar um pouquinho para o ouvinte o que ele vai encontrar nesse projeto especial que a gente está começando a desenvolver agora, com essas pesquisas que vão ser feitas até o mês de outubro, para traçar um pouco daquilo que é o brasileiro, mas especificamente o brasileiro de Minas Gerais para esse ano. Olha, a ideia do projeto, quando a gente foi convidado para participar, é fazer um raio-x do que o eleitor mineiro pensa acerca de temas que vão ser importantes nessa eleição. A gente tá num cenário eleitoral que a eleição está se remetendo muitas vezes ao passado, né? Um eleitor de Lula que tem saudades de um tempo econômico que eles acreditam ter sido bacana, e eleitores de outros candidatos como Bolsonaro com saudades de valores do passado. Então a gente pensa numa eleição que valores e bandeiras serão muito importantes. Então ao longo desses meses nós vamos ver os valores e como o mineiro vê uma série de temas para que os candidatos e o Brasil saibam como nós pensamos. Adriana, e já começa com essa situação agora do ex-presidente Lula, que teve julgamento dela, condenação dele, confirmada agora no TRF4. Sim. A cada mês a gente vai ter um tema importante e a gente não podia deixar de passar por um tema desse, sendo que o Lula é um ex-presidente que hoje está em primeiro lugar nas pesquisas e, com certeza, esse foi um dos assuntos mais importantes do mês de janeiro. E é um assunto muito importante na eleição, tanto para o brasileiro, quanto para o mineiro, quanto para os outros candidatos e para o Lula, né? Não é só... A eleição está em suspenso, esperando o que vai acontecer com o Lula. Eu vou começar agora a perguntar também para o Paulo Vasconcelos. Diante desse quadro que a gente teve nos últimos dias, com a manutenção da condenação do ex-presidente Lula, inclusive com aumento de pena, aumento de multa, o PT está peitando a justiça e ainda assim já lançou ontem a pré-candidatura dele à presidência da República. Que tipo de imagem passa, na sua avaliação hoje, o ex-presidente Lula para o eleitorado diante de tudo isso que envolve o nome dele, sobretudo neste momento?
Veja, a Adriana pontuou uma questão muito importante. Existem 2 eleitores debaixo dos 40 pontos que o Lula tinha nas pesquisas, ou tem nas pesquisas hoje. Primeiro, são os petistas, que estão aí na faixa dos 15, 14 pontos. E depois, são eleitores do Lula. Né? O Lula tem o seu eleitor. O Lula saindo da eleição, ou ficando na eleição, a eleição muda completamente. Eu acho que hoje, se imaginar e respeitar as pesquisas, respeitar a opinião do cidadão, a gente diria que há um quadro de desesperança na perspectiva do Lula não ser candidato. Isso não quer dizer que o Brasil inteiro pense assim. Eu estou dizendo que o eleitor do Lula, na faixa dos 40%, vive hoje uma situação de desesperança. Agora, Paulo, em meio a um cenário que desde 2014, ou talvez um pouquinho antes disso, foi um cenário que foi aumentando a animosidade entre os lados, houve uma discussão mais exacerbada. Como trazer, né, e eu acho que é um dos objetivos desse projeto, trazer a discussão temática para dentro de uma campanha. Você acha que é possível que essa campanha de 2018 se dê debatendo, como a Adriana falou, valores, questões relacionadas à economia do país, discussões muito mais amplas, como o tamanho do Estado, ou no fim das contas nós vamos enfrentar uma disputa ideológica ao longo da campanha? Ricardo, eu tenho em casa uma jornalista. Eu fiz pelo mundo o que eu deveria ter, meu pai deveria ter feito por mim. Então, com o pragmatismo do publicitário, eu diria para você que o quadro não mudou. O quadro não mudou. Se você voltar a 89, por exemplo, quando o Collor foi eleito, você tinha um escrete de políticos renomados, Ulisses Guimarães, Afif Domingos, Lula, Leonel Brizola, Mário Covas, né? E o Collor tinha 45-12 naquela eleição. Né? O que acontece é que existe um vácuo de liderança, existe uma sociedade com a faca nos dentes, e aí eu não consigo ser otimista com o olhar de um marqueteiro. Eu consigo ser otimista quando eu vejo vocês tomando esse tipo de iniciativa e acreditando que vocês possam, né, jogar algumas estrelas no mar, não é isso? E mexer com a cabeça das pessoas fazendo um projeto como esse que eu nunca vi em 35 anos de Minas Gerais. Isso é muito importante, discutir a eleição sem paixão e com razão, olhando os números, respeitando. Se o Lula tem 40, ele lidera, gostando eu ou não do Lula. Né? Isso é que é importante daqui para frente. Paulo, e o que dizer dessa estratégia do PT, que um dia depois da condenação do Lula já lançou o nome dele, fez reunião da cúpula ontem. Você acredita que o partido está querendo aproveitar essa mobilização que foi feita em torno do julgamento do ex-presidente e não deixar, digamos assim, cair no esquecimento essa possibilidade que a condenação dele se sobressaia sobre a possibilidade realmente dele ser candidato? Essa estratégia do partido? Boa pergunta. Eu faria o mesmo. Né? Se eu tenho um candidato com 40 pontos, né, eu não deixaria de tirá-lo do jogo, a não ser que ele seja proibido de jogar. Né? E o que sustenta Lula até hoje é a possibilidade dele voltar. Se o Lula tivesse aposentado em São Bernardo, ele talvez não tivesse 40. Portanto, o partido está fazendo a coisa certa. Ele faz a coisa certa, mas ao mesmo tempo pecou em não construir uma alternativa que seja eleitoralmente viável ao PT, no caso do Lula não poder disputar, Paulo? Gério, eu vivi experiências, inclusive com a Adriana, de personalidades e políticos com muito brilho, digamos assim. Eu fiz aqui a eleição... em Minas Gerais a gente tem bons exemplos disso. Pois é, eu fiz a eleição, trabalhei para Aécio já, trabalhei aqui em Contagem para Marília, elegi e trabalhei nos 2 mandatos. E o presidente Lula em uma oportunidade lá atrás. Eu diria para você que é muito difícil debaixo de uma amendoeira nascer alguma coisa, né? Se a gente vai para a praia, a amendoeira está lá na beira do mato, tem mais um coco ali embaixo, um banquinho, é difícil nascer alguma coisa debaixo da amendoeira. Não é um erro ou um acerto, é porque na hora da onça beber água, né? Você tem um sujeito que tem 50 pontos de intenção de voto e um outro que você vai construir com 25, é difícil essa transferência. Você se lembra, por exemplo, como foi a eleição de Anastasia em 2010, né? A Aécio não podia ser mais candidata, a Anastasia tinha 2 pontos, aquela transferência de voto é dolorida, é muito difícil. Dilma e Lula também, mas a mesma coisa, a transferência de voto é dolorida, essa hora o partido sofre em mudar de posição. As pesquisas explicam isso, Adriana, essa dificuldade de transferência, de carisma, muitas vezes, porque você tem esses líderes aí que são muito carismáticos, parecem supremos, né? É possível explicar isso a partir das pesquisas, através das pesquisas? Principalmente na pesquisa qualitativa, a gente vê um eleitor do Lula que é apaixonado, né? As pessoas falam, nossa, o eleitor do Lula é cego. Não, o eleitor do Lula não é cego. O eleitor do Lula, ele tem características racionais também, como qualquer eleitor.
ele entende que o Lula ofereceu para ele um passado, ele teve um passado feliz que pode se converter no futuro, ou seja, o Lula tem uma história de um governo que as pessoas sentem saudade. Existe um eleitor do Lula que quer o voto de volta, é aquele eleitor que se sente lesado pelo que eles chamam de golpe, né? Ou seja, foi tirado do poder uma presidente que foi eleita com 54 milhões de votos. Então, tem o eleitor do Lula também que gostaria de ter o voto dele de volta. Então, o Lula, gente, é um fenômeno carismático, né? E ele não é mediano, é o que o Paulinho falou. Não tem, eu gosto mais ou menos do Lula, ou eu amo ou eu odeio, né? Então, tem aquele meio termo que o PT sempre precisa conquistar, agora não precisa mais, né? A gente estava conversando isso lá fora, o Paulo pode explicar melhor. Mas tem um terço que detesta, a gente brinca, né? Um terço que detesta, um terço que adora e aquele um terço que a gente tem que conquistar, né? Em 2002... para resolver esse problema um pouco, quando ele ainda assustava as pessoas, tinha aquela campanha, né? Você também é um pouco PT. Ah, você quer igualdade social? Você quer um futuro melhor para os seus filhos? Você não sabe, mas você também é um pouco PT. Então, o Lula, além de ser um fenômeno carismático, para quem convive, para quem já brigou contra ele, para quem já trabalhou para ele, um fenômeno carismático assustador, né? As pessoas, eu tive uma vez um evento, enquanto o Lula chegava, as pessoas iam aumentando o tom de voz da música que eles cantam para ele, é uma coisa assustadora. Você sabia o quão ele estava perto, assim. Além disso, ele tem hoje, para contar a história, um feito que as pessoas podem listar. Ontem eu estava vendo na internet, né? A gente vê nos estudos de redes sociais, as pessoas estão lá, 13 motivos pelo qual ele é bandido, ele fez isso, ele fez aquilo, dando explicações. Então, acho que a gente tem que parar de achar que o eleitor do Lula é um lunático, simplesmente só apaixonado. Mas, realmente, ele é um fenômeno carismático, sim. São 9h16, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua esse bate-papo com Paulo Vasconcelos, com a Adriana Seixas e com o Ricardo Corrêa. Super N, primeiras notícias. Hora certa para você. 9h18 em Belo Horizonte. Estamos de volta com o nosso Café com Política de hoje, que é especial, recebendo aqui o editor de política do Jornal O Tempo, Ricardo Corrêa, e a Adriana Seixas, que é analista de pesquisas da Mercadológica, e também o publicitário, né? Na verdade, publicitário, né, Paulinho? Marqueteiro eleitoral é a forma correta, perdão. Às vezes eles não gostam de ser chamados de marqueteiro, né? Nos últimos tempos, menos, né? É porque ficou às vezes uma expressão meio depreciativa. É verdade, né? é verdade. A gente está conversando hoje aqui sobre esse projeto novo que o Jornal O Tempo, com o Super Notícia, a Rádio Super Notícia e Portal Tempo estão lançando, que é a Minas no Brasil de 2018. Várias pesquisas vão ser lançadas ao longo do ano e a gente está discutindo sobre isso aqui hoje e também sobre os desdobramentos com o julgamento do ex-presidente Lula que ocorreu nesta semana. E eu volto perguntando para a Adriana, no bloco passado a gente conversava, você falava sobre o comportamento dos eleitores, você falava do eleitor que é a favor do Lula, né, Adriana? Uhum. E o que você percebe do grupo que é contra o Lula, por exemplo? Porque a gente escuta muito, assim, as pessoas falando que quem é contra, alguns, que o medo que tem que o Lula volte ao poder, que o Brasil vai ser comunista, vai virar um país comunista. Uhum. Você percebe isso nas pesquisas? Sim. Do mesmo jeito que o eleitor do Lula, ele não é um eleitor irracional, burro, porque o que está acontecendo no Brasil hoje é uma polarização tão grande, se você vota em quem está do outro lado acha que você é burro, irracional. É impressionante como a pessoa, ela não pensa, ela é burra. É o tempo todo isso. Inclusive, nas discussões em grupo, a gente percebe isso, né? Até os amigos da gente têm feito com a gente. Cara, não é possível que você não está percebendo. Isso é muito comum aí nas relações sociais de hoje aqui no país, quando se discute política. E hoje vamos falar, então, do eleitor do Bolsonaro, né? Que é o eleitor que a gente fala que está o antagônico do Lula, mais expoente hoje. Ele também é um eleitor racional. Ele também tem os motivos dele. Existe um motivo anti-Lula, óbvio, né? A gente, inclusive, está esperando aí para ver. Os marqueteiros políticos perguntam até que ponto o Bolsonaro derrete, né? É uma expressão que a gente usa. Então, tem o anti-Lula. E tem as pessoas que têm uma série de valores que não são comungados hoje, por exemplo, pela esquerda brasileira. Então, quais são eles? Redução da maioridade penal, que nós vamos ter que avaliar, né, gente, no nosso projeto. A questão LGBT, a questão trans,
a questão do aborto. Então, tem muitos valores hoje que o Bolsonaro encampa. O Bolsonaro não está falando conosco de economia. Concordam com isso? Sim. O Bolsonaro não está dando soluções para o problema político do país. Nada disso. Ele está falando de valores. Ele está falando assim, olha, eu vou botar a menor de idade na cadeia, eu quero todo mundo armado. Então, esses valores estão no eleitor, que eu estava falando anteriormente, que é o eleitor também saudosista, mas um saudosista de valores. Sabe aquele eleitor que fala, no meu tempo, professor... Isso aí. Aquele que muitas vezes fala, na época da ditadura. Isso aí. Porque isso Ou no existe meu muito. tempo, muito também, tá? Essa coisa da ditadura, eu acho que a gente ainda não está medindo direito, porque muitas pessoas também não sabem o que é ditadura. As pessoas estão querendo ordem. Por que as pessoas estão querendo ordem? Vamos pensar um cenário nacional. O que a gente sente hoje? Gente, eu estou falando de sentimentos, eu não estou falando nada de números, tá? O que a gente sente hoje? O que o eleitor sente, a gente percebe nas pesquisas qualitativas. O Brasil está um caos, é a palavra. Medo, insegurança, desordem. E o medo principal é o medo do futuro. Isso aí. Né? Então, como a gente não tem futuro, o que a gente tem? A gente não tem presente, a gente não tem futuro, o que você tem? Você tem passado. Então, qual o passado que você vai buscar? O passado econômico mais feliz ou um passado de valores? Muita gente está buscando valores. Eu brinco que eu falo que a gente não imaginava, quando o povo começou a colorir de novo, adulto começou a colorir, que a gente ia voltar tanto ao passado, né? Adulto já está colorindo. Eu brinco com isso nos grupos. A verdade é que as pessoas estão procurando o professor que tinha ordem na sala de aula. Sim. Eles falam exatamente... Equilíbrio. Equilíbrio. É o que a gente não tem. Numa situação de caos, desordem, insegurança, o que você quer? E quando eu falo em segurança, gente, eu não estou falando em segurança de andar na rua e ser assaltado, não. Eu estou falando em segurança da vida. O que vai ser da minha vida? O que acontece amanhã? O que vai ser dos meus filhos? As pessoas... Em quem que eu posso confiar? Em quem eu posso confiar. Não existe. Existe uma crise de confiança. Agora, nós vamos pesquisar os mineiros nessa história toda, nessas análises todas, né? Vocês dois, né, como especialistas em pesquisa ou em campanha eleitoral, é verdadeiro o que se diz que Minas é um resumo do Brasil? Que sair daqui dessa análise de Minas pode ser replicado no Brasil de forma razoável? Ô, Ricardo, eu tô achando que essa rádio é marqueteira. Você vem com esse papo pra cima de mim, não, tá? É o seguinte, todas as eleições que vivemos, eu e Adriano vivemos 2 nacionais juntos, eu diria para você o seguinte, sem dizer nomes, né, nós, nas viradas de primeiro para segundo turno, quando a gente auditava Minas Gerais e gastava, quem sabe, 1/5 ou 1/6 do esforço de investimento em informação em Minas Gerais, a gente tinha um diagnóstico para passar para o candidato e para a equipe do candidato na virada do primeiro para o segundo turno. Ou seja, ganhou em Minas, ganhou no Brasil. É o fiel da balança. Portanto, a rádio, quando brinquei com você de marqueteira, a rádio deve ser ouvida nacionalmente, né, neste caso, entendeu? Porque é aqui que vai acontecer a coisa, não tenha dúvida. A gente vai gostar muito, se inclusive for Tomara que sim, eu torço por em isso. função desse projeto. Mas é verdade, o mineiro é um pensamento médio, né? Não é exatamente como eu fui diretor de Coca-Cola e a gente pretestava produtos naquela época no Paraná e Minas Gerais. Não é exatamente... Paraná não é mais isso, mas Minas Gerais continua sendo, até pela multiplicidade, né, regional, que o velho Guimarães já dizia, né? Quer dizer, tem Montes Claros com sotaque baiano, não é isso? A zona da mata, o tio Flotone que torce pro Flamengo e agora que chegou o time mineiro lá, o Uberlândia que pensa com a cabeça do paulista, ou seja, você tem uma multiplicidade que facilita esse tipo de pré-teste da média nacional. Eu diria para você que, e Adriana pode confirmar, que o Nordeste, a ponta do Nordeste, desequilibra um pouco isso. Mas é só lá. O pensamento de Minas pode ser replicado em Porto Alegre. Pode. É isso, Adriana? Vocês percebem isso do ponto de vista das pesquisas? Numericamente é possível perceber? Numericamente é possível perceber e qualitativamente. Porque é o que o Paulo falou, Minas são muitas, né? Então a gente vai nas regionais, em geral, o que a gente vê no Jequitinhonha, a gente pode ver no Nordeste. Você vai falar, é sempre assim? Não, não é sempre assim, mas em geral acontece. Belo Horizonte, inclusive, é mercado teste nacional de produtos de mercado. Por quê? O mineiro, a gente brinca que a gente fica, né? Que a gente é discreto, que a gente come quieto, mas o mineiro é observador e muito crítico, gente. E eu estou falando não é de Belo Horizonte, não. O mineiro de Teófilo Otoni, de Montes Claros, de Lavras, de Juiz de Fora, Minas toda, tá? Agora, voltando um pouco aí na questão eleitoral, nesse debate sobre a presença ou não do ex-presidente Lula na campanha, é fácil identificar quem ganha e quem perde
no que diz respeito aos candidatos, com a ausência, uma eventual ausência dele na campanha, é simples dizer, bom, sem o Lula, o candidato que ele lançar vai ter tantos %, uma turma vai migrar para o Ciro, para a Manuela, para outros candidatos da esquerda, ou o centro ganha força. É simples fazer essa análise? Não, duvido que os fundadores da categoria conseguissem responder isso também. Não, é impossível. É impossível. E é uma resposta muito complexa. Primeiro, porque você vai ter um cenário completamente novo. Segundo, que é uma coisa que tem sido desprezada, e eu imagino que vocês venham a discutir isso mais à frente, porque eu e a Adriana já conversamos sobre isso em outros tempos. Nós, né, destruímos a campanha eleitoral, não porque a gente também não concordasse com ela, mas o cenário de fogo e de incêndio, de desconstrução foi tão violento que a gente se esqueceu que a campanha eleitoral é o desfile para você escolher a Miss. Né? Hoje a gente escolhe uma Miss que vai decidir o seu futuro, o futuro do seu filho, com 35 dias de TV. Você não abre a sua porta para quem você não conhece. Portanto, você não vota em quem você não conhece. Então, se você botar na mesa hoje, Ricardo, os candidatos que estão postos, você tem Alckmin pré-testado, não vai sair de onde está, a não ser que aconteça um fato muito relevante, né? Não vou citar outros nomes até para não ser descortês, mas enfim, existem candidatos pré-testados, né, que já disputaram outras eleições, portanto não são novidade, não vão mudar nada na realidade dessa eleição. E o outsider, né, que pode aparecer. Eu acho que com o Lula não candidato, o outsider vai aparecer. Eu acho que o establishment não vai deixar essa eleição sem uma força que possa resolver o problema do status quo. Né? Nesse fogo que o Brasil está vivendo, existem muitos grupos, né, que continuam privilegiados, né, e que, mesmo tendo participado de toda essa festa, continuam margeando esse processo. Né? Portanto, eu acho que eles estão se organizando para ter um candidato aí. Então, não é fácil dizer quem ganha, mas só complementando a pergunta do Ricardo, não é fácil dizer quem ganha, mas nas pesquisas, por exemplo, numa pergunta do tipo, se não votar em Lula, em quem você votaria? Vocês percebem uma migração maior desse eleitorado, por exemplo, para a Marina ou para o Ciro? Só um exemplo. Deixa eu só, acrescentando sobre isso, uma das questões que a gente está discutindo nessa primeira pesquisa há uma pergunta específica ali para quem eventualmente pudesse votar no Lula, com a ausência dele, para que lado poderia ir. Então, acho que essa resposta a gente vai conseguir dar ela, né, talvez com um pouco mais de precisão na pesquisa. Né? E existe uma alternativa que você votaria no candidato indicado pelo ex-presidente Lula, porque... Essa campanha que começa agora. Exatamente, essa campanha começa agora. E é tão sério isso que muita gente responde sim, independente do nome. É aí que a gente vê a força da transferência. Ocorreu com a Dilma em 2010 e depois em 2014. Nós usamos muito tempo isso. Você votar, porque as pessoas às vezes não sabiam que era Dilma Rousseff. A gente perguntava, você votaria em Dilma Rousseff, a candidata do presidente Lula? O resultado é diferente de você votar em Dilma Rousseff. Então, vou reformular a pergunta, falando do ponto de vista, por exemplo, de valores e do que cada candidato prega. Por exemplo, que a gente vê, o Ciro esteve aqui com a gente em meados do ano passado e ele não quer ser visto como um candidato de esquerda. Ele prefere ficar ali um candidato de centro, ele deixa isso muito claro. E falou na época que ele queria, a candidatura dele queria unir quem produz e quem domina a produção, empresariado e trabalhador. Isso. A Marina, pelo histórico dela, né, o eleitorado poderia vê-la como esquerda, realmente. Mas a verdade é que a Marina hoje é uma incógnita, assim. Ela ainda inclusive vai aparecer para a campanha. Exatamente. Então, mesmo com esse posicionamento desses candidatos, ainda fica difícil de prever um pouquinho como é que o eleitorado ele pode se comportar, quem ele iria preferir nessa eleição? Eu queria pedir licença para o Paulo Vasconcelos para roubar o que ele escreveu no blog. Roubar não tá perigoso hoje em dia. Cuidado com isso. Gente, desculpa, eu tenho que usar outro termo. Mas eu brinco, antropólogo é ladrão da história alheia, né? Eu vivo de roubar a história alheia para contar. A verdade é que o Paulo falou uma coisa que será a minha resposta dali em diante. Eu sou antropólogo, não sou futuróloga. Eu não tenho como prever uma eleição que as cartas não... as cartas não estão na mesa. A gente não sabe quem são as cartas. A gente não sabe quem são os jogadores. Então, tudo pode mudar a qualquer hora. Eu estava conversando com o Paulo lá fora, como foi quando o avião do Eduardo Campos caiu. Né? A gente tinha um diagnóstico completo, com uma estratégia de campanha. O dia que o avião caiu, eu falei, nossa, esse avião caiu na minha cabeça, porque
Na hora que o avião caiu, a equipe do cliente que eu trabalhava me ligou e falou o seguinte: precisamos de um novo diagnóstico, é uma nova eleição. O Eduardo Campos não estava na frente, mas o que ele viraria? E a gente viu o que ele virou, né? O que esse mito morto pode ajudar a Marina, por exemplo. Então, hoje, a gente precisa saber o seguinte: quais os aviões vão cair para a gente entender o que está acontecendo. Eu brinco porque quais vão ser os efeitos, o que vai acontecer a partir das cartas serem postas na mesa. Eu como antropóloga, como pesquisadora, eu tenho viajado o Brasil inteiro, né? Eu já falei para vocês que a gente tem um ouvido qualitativo muito forte, porque a gente tenta explicar o que esses números não dizem. E a qualitativa, ela tem uma função que é contar para a gente uma onda que está por vir, né? Eu não consigo dizer isso para vocês hoje. Não consigo mesmo. Eu queria pedir para vocês dois uma análise, porque de tudo que a gente está ouvindo aqui nessa manhã, que a gente tem ouvido nos últimos tempos, nós temos sempre na dianteira das pesquisas o ex-presidente Lula, que hoje é até o foco principal dessa nossa conversa. Okay. Em segundo lugar, o deputado Jair Bolsonaro. Eles são exatamente o oposto um do outro, com discursos completamente antagônicos, mas são aqueles que hoje dominam as atenções do eleitorado brasileiro. E aí, a pergunta é a seguinte: com discursos tão antagônicos, mas dominando a atenção do eleitorado, quem quiser vencer essa eleição, na avaliação da pesquisadora e do marqueteiro eleitoral, tem que fazer qual discurso, afinal? O discurso da ordem ou o discurso das conquistas sociais? Eu vou deixar a parte nobre para a Adriana, como deve fazer um cavalheiro. Eu acho o seguinte: não há como vencer essas eleições sem mídia. Não há como vencer essas eleições no modelo que está aí. O modelo que está aí foi criado para que todo mundo que está eleito continue eleito, seja reeleito. Se o Brasil não voltar a ter campanha, e se eu estiver me alongando, Rodrigo, por favor, corta minhas asinhas, mas é o seguinte: lá nos Estados Unidos você tem as prévias. Então tem um ano de eleição dentro do partido, né? Destas prévias, 2 debates são em redes nacionais dentro do partido. Aí sai o candidato do partido, você tem mais um ano de campanha. Todas as redes de TV entram em network às 8 horas da noite, em 5 debates em rede nos Estados Unidos. Não às 11 horas da noite, como acontece no nosso debate aqui. Que para pouco a gente vê. Que ninguém consegue assistir. Mesmo as pessoas de classe média, que puderam chegar em casa um pouco mais cedo, que não tiveram que pegar 3, 4 ônibus, não conseguem assistir um debate 11 horas da noite para refletir. Portanto, lá tem campanha. Não dá para você dizer que o cidadão não votou sem saber em que estava votando. Aqui vão ser 35 dias. Não dá tempo. Então, primeiro corte. Se é conhecido, não esquece. Vai para casa. Vou te dar 2 exemplos. Quando Aécio foi candidato aqui em 2002, pré-candidato, e foi feito um diagnóstico sobre a campanha dele, ele tinha 66% de desconhecimento. Ele tinha sido deputado federal por 4 mandatos e era presidente da Câmara. Na Nacional, ele tinha 67% de desconhecimento. Quando eu falo desconhecimento, quem é? Como? De onde? O Aécio. Então, assim, essas entrevistas eu dei, a Adriana deu naquela pré-campanha, quando fui contratada em abril, março, para fazer o programa do PSDB, eu dizia o seguinte: a chance é mínima, porque ele não é conhecido. O maior desafio do Aécio era se tornar conhecido. Essa realidade está mais do que firme agora. Os políticos sacaram isso, se entenderam lá com as grandes mídias de televisão, de TV aberta, reduziram o tempo de campanha e aí fica tudo mais fácil para quem está no poder. Portanto, se você não for conhecido, está fora. Agora, dos conhecidos, né, você poderia considerar que os já pré-testados, né, também estão fora do jogo. Porque se eles já foram pré-testados, o que mudou para agora? Portanto, eu insisto, eu acho que é um ambiente muito forte para um outsider. Lembrando a vocês que eu vivi essa experiência fazendo o diagnóstico, junto com essa senhora que está ao meu lado, para o Alexandre Calil. Alexandre tinha 26 segundos de TV e tinha 0 nas pesquisas. A gente está caminhando para o final da entrevista, porque a gente daqui a pouco vai receber também a deputada estadual Manuela Dávila, pré-candidata à presidência da República, inclusive pelo PCdoB, que está chegando aqui à Super Notícia neste momento. Vou pedir só para a Adriana completar esse raciocínio que o Paulo começou, para que a gente possa daqui a pouco fazer um intervalo. Eu vou completar vendendo nosso peixe. O que o candidato que quer ganhar a eleição tem que prometer é uma vida melhor com futuro para as pessoas. E essa vida melhor, nós vamos saber a partir das nossas pesquisas. O que as pessoas pensam que é melhor para elas. Muito bem. Minas do Brasil 18, tá aí.
devidamente apresentado esse trabalho, essa proposta de trabalho. Quero agradecer aqui a Adriana Seixas, que é analista de pesquisas eleitorais da Mercadológica. Muito obrigado pela sua presença nessa manhã. Vocês. Foi maravilhoso. Isso. E ao longo dos próximos meses, nós esperamos contar muito com a presença de todos vocês aqui com a gente, para a gente discutir exatamente esses temas que vão nortear aí, né, e que a gente possa realmente cobrar os candidatos em relação ao que for posto aí, o que os eleitores de Minas vão passar para vocês nessas Parabéns pela iniciativa pioneira, parabéns mesmo. Muito obrigado, Paulo Vasconcelos, também pela participação nessa manhã. Prazer recebê-lo aqui. Ricardo Corrêa continua com a gente para a entrevista com Manuela Dávila, pré-candidata à presidência da República pelo PCdoB. Um rápido intervalo, a gente volta em instantes.